Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. E o pré-mercado americano está caindo agora de manhã, depois de mais falas do presidente do Banco Central dos Estados Unidos nesse final de semana, enquanto na Europa o viés é positivo nessa segunda-feira. Lá na Ásia, a maior parte dos mercados fecharam em queda, com destaque para o PMI de serviços da China, que veio abaixo do esperado hoje e manteve a cautela dos investidores sobre o ritmo de crescimento chinês. O Japão foi um dos poucos destaques positivos por lá, com o PMI de serviços japonês, que saiu hoje e que veio acima do esperado. Na Europa, o viés é de alta, o mercado lá está basicamente repercutindo os dados da temporada de balanços, que saíram hoje e que também superaram o consenso. Nos Estados Unidos, a semana passada fechou positiva depois de uma agenda cheia. Na semana, o Dow Jones acumulou alta de 1,43, S&P subiu 1,38 e o Nasdaq fechou com alta de 1,12%. Os destaques na agenda ficou basicamente com a decisão de juros do Banco Central e também com a divulgação do relatório de emprego payroll, que saiu na sexta-feira. A decisão de juros veio em linha com o consenso, o Banco Central manteve o patamar atual de juros lá em 5,25% e 5,5% ao ano. No comunicado, depois da decisão, o presidente do banco deixou mais claro que não deve ter corte de juros na reunião de março, como o mercado vinha precificando. A maior parte das apostas de corte agora se concentram na reunião de maio para esse ano, e nesse final de semana, o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele voltou a falar, ele deu uma entrevista para a CBS e ele voltou a dizer que o banco não deve cortar juros tão cedo quanto o mercado vinha antecipando. Ao longo da semana passada também saíram vários dados de atividade econômica por lá que sinalizaram um ritmo mais forte para a economia dos Estados Unidos. O principal dos dados foi o relatório de emprego payroll, que saiu na sexta-feira e que veio bem acima do esperado. O mercado projetava 180 mil vagas para essa leitura desse relatório. O número veio bem acima, bateu 353 mil vagas. Apesar disso, o mercado seguiu positivo, entendendo que a economia dos Estados Unidos pode ter um pouso suave, que seria uma queda na inflação, mantendo o ritmo de atividade sem entrar em uma recessão. Do lado corporativo, a temporada de resultados lá tem mantido um nível de otimismo, com 78% das empresas que divulgaram seus números até agora superando as estimativas de lucro. Destaque para as ações da Meta, que é a dona do Facebook, e que na sexta-feira dispararam mais de 20% depois que a companhia surpreendeu com um balanço melhor do que o esperado e que também divulgou o primeiro pagamento de dividendos da companhia. Nessa semana, a agenda lá vai ficar mais tranquila, com destaque apenas para o ISM de serviços, que sai hoje, na segunda-feira, e a temporada de balanços que segue forte durante a semana. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuro está caindo 0,27, Eurostock 600 subindo 0,02, FTSE de Londres subindo 0,15. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta de 0,63 e na China o Xangai Composite caiu 1,02%. O índice dólar, o DXY, está subindo 0,26% agora e o juros de 10 anos do mercado americano com alta de 1,6%, cotado a 4,09%. O petróleo está caindo agora de manhã, o petróleo Brent cai 0,26%, cotado a 77 dólares e 15 centavos o barril. O petróleo ainda bastante sensível ao aumento das tensões lá no Oriente Médio, principalmente depois que os Estados Unidos contra-atacou um grupo de rebeldes do Iêmen, lá na região da Síria. O minério de ferro também fechou com queda nessa madrugada lá na China, lá em Dalian. Hoje o minério caiu 0,63 e fechou a sessão aos 132 dólares e 43 centavos a tonelada. Por aqui, o Ibovespa fechou a semana negativa, caiu 1,4%, acumulou aí uma queda na semana e fechou aos 127.182 pontos. O dólar teve alta acumulada de 1,2% e terminou a semana nos R$ 4,97. A nossa curva de juros ficou estável, com uma leve alta mais concentrada nos vencimentos mais longos. Por aqui o destaque também para a nossa agenda ficou para a decisão de juros que saiu na quarta-feira e que também veio dentro do esperado. O Copom cortou em 0,5% a taxa Selic, que agora está em 11,25 ao ano. No mercado corporativo, destaque para as altas do Grupo Soma, que acumulou uma alta de mais de 10% na semana, e para a Arezo, que teve uma alta de 8% na semana, isso depois que as duas empresas sinalizaram uma possível fusão entre elas. Na queda, o principal destaque ficou para a Gol, que despencou 57% na semana depois que a empresa declarou oficialmente falência lá nos Estados Unidos, o que levou à retirada do nome da companhia dos principais índices aqui na B3.
Bom, na agenda dessa semana a gente vai ter um pouco mais de ritmo. Na terça-feira vai sair a ata da última reunião do Copom, que deve dar para a gente mais detalhes sobre a condução da política de juros aqui nas próximas reuniões. Além disso, na quarta-feira sai o resultado primário das contas públicas de dezembro e também sai o relatório de vendas do varejo. Já na quinta-feira a gente tem o principal destaque da nossa agenda nessa semana, que é o IPCA de janeiro. E na sexta-feira, para a gente fechar, sai o relatório de serviços. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.